nosso sermão expositivo de João. Abram em João 7, que a gente vai ler hoje do versículo 10 ao versículo 24. Eu vou ler uma tradução mais diferente, mas cada um acompanha aí com sua Bíblia a mensagem. Então vamos lá. João 7, do versículo 10 ao 24. Diz assim: Só que mais tarde, depois de a família ter ido para a festa, ele também foi, mas se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar atenção para si. Os judeus já estavam procurando por ele, perguntando a todos: onde está aquele homem? Havia muita controvérsia a respeito dele. Seu nome circulava na boca do povo. Alguns diziam: ele é um homem bom. Outros contestavam: nada disso, ele engana o povo. Entretanto, as conversas eram discretas, porque o povo tinha medo dos líderes judeus. Lá pela metade da festa, Jesus se manifestou no templo, estava ensinando. Os judeus ficavam impressionados, mas estavam confusos. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: não inventei nada disso. O que ensino vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade pode testar esse ensinamento e saberá se é de Deus ou se eu inventei. Quem inventa ideias próprias está sempre tentando impressionar, mas quem quer honrar aquele que o enviou, apega-se aos fatos, não altera a realidade. Foi Moisés que deu a lei de Deus, não foi? Mas nenhum de vocês a cumpre. Então por que estão tentando me matar? A multidão protestou: você está louco, quem está tentando matá-lo? Você está possuído por demônio. Jesus reagiu: fiz um milagre meses atrás e vocês ainda estão todos preocupados, imaginando o que vou fazer. Moisés prescreveu a circuncisão, que não veio de Moisés, mas dos seus antepassados. E vocês circuncidam um homem, operando parte do seu corpo mesmo num sábado. Fazem isso para preservar um item da lei de Moisés. Então, por que estão tão preocupados por eu haver restaurado a saúde de um homem no sábado? Não fiquem procurando defeitos. Usem a cabeça e o coração para discernir o que é certo, para testar o que é de fato correto. Bem, Jesus estava participando de uma festa. Se não me engano, era a festa dos tabernáculos, que a Júlia tinha falado. Ela leu pra gente, não é? E era uma festa muito importante pro povo. Tinha bastante gente lá. Bastante gente. E a gente percebe que Jesus ele já incomodava sem ele estar lá. Porque antes mesmo dele chegar, as pessoas já perguntavam: cadê ele? Cadê o homem que fala tantas coisas? Onde é que tá ele? Sem ele estar lá, ele já incomodava já. Imagina ele estando lá. Só que tinha um problema. A maioria das pessoas que estavam lá não estavam crendo em Jesus. As pessoas estavam indo pela razão da maioria. As pessoas tinham a lei que dizia sobre a chegada de Jesus. Falava absolutamente tudo sobre ele. Só que as pessoas focavam tanto, mas tanto no que a maioria achava, que elas se esqueciam de quem era Jesus. Tinham alguns que criam. Realmente, alguns falavam: nossa, esse cara deve ser o Messias. Outros falavam: não deve ser não. Outros já ficavam meio a meio, falavam: nossa, será que é? Será que não é? Só que ia pela maioria. A gente vê que as pessoas estavam agitadas, elas queriam entender. Ué, mas ele é, não é? Aí o outro falava: não, ele não é. O outro falava: ele é sim. E ficava nisso. E as pessoas não se decidiam sobre. E a gente percebe que por esse agir da maioria, esse querer delas, de pensar como a maioria, começou a confundir elas. Porque no versículo aqui fala que eles estavam perguntando para ele: você tá louco? Quem tá falando que vai te matar? E versículos depois, as pessoas falam: ué, não era esse o homem que estavam querendo matar? As próprias pessoas que perguntaram para ele isso: quem tá querendo matar você? Momentos depois falaram: ué, mas não era esse que estavam querendo matar? Era tanto foco no que as outras pessoas pensavam, no que a maioria pensava, que as pessoas se esqueciam simplesmente dos fatos. As pessoas se esqueciam dos fundamentos de Jesus. E às vezes a gente acaba deixando a maioria contaminar a gente. Por exemplo, o mundo é tão sem esperança e a gente tem Jesus. Só que o mundo é maioria, né? O mundo é bastante gente, é muita multidão perto da gente todos os dias. A gente convive com diversos tipos de pessoas. E a gente acaba deixando se levar por isso. A gente fala:
Eu acho que esse mundo tá perdido mesmo. Enquanto isso, você tem aqui dizendo, gente, Jesus é a salvação, você não precisa viver sem esperança. A gente acaba indo pela maioria. A maioria tira a gente de Jesus. Esse foco pela maioria, eles estavam perdendo a vida. Eles estavam perdendo Jesus. No capítulo 8 ele fala, gente, vocês estão perdendo a vida. Vocês estão perdendo Jesus. Por quê? Por causa desse foco de estar na maioria. Você se esquece dos fundamentos de Jesus quando você foca no que os outros acham, no que as pessoas pensam, na falta de fé delas. E as pessoas também olhavam com os próprios olhos para Jesus. Uns versículos adiante, as pessoas vão começar a falar, ué, mas ele não vem da Galileia? Não era, esse daí não vem de lá? Como que a gente vai acreditar com uma pessoa que veio de lá? As pessoas estavam olhando pelos olhos delas, elas estavam esquecendo da palavra. A palavra falava sobre Jesus. E mesmo assim as pessoas não ligavam, porque elas estavam julgando com os olhos delas. O tema da palavra de hoje é o olhar humano mata. Porque as pessoas estavam olhando para ele, julgando ele da forma humana. Mas a forma humana mata, porque eles estavam perdendo a vida, eles estavam perdendo Jesus. Quando você passa a olhar para situações da sua forma, as coisas de Jesus é tudo loucura. Da forma humana, da forma do homem, é tudo loucura. Mas a partir do momento que você olha para as coisas, para os propósitos de Deus, da sua forma que vem do céu, de Jesus para você, as coisas mudam. Você para de julgar as coisas e nada te atrapalha. E além de perderem a vida, que já era Jesus, Jesus também era o propósito de Deus. Quanto mais você foca na maioria, quanto mais você julga com o seu olhar, você perde o propósito de Deus. Você perde o foco de Jesus. Quanto mais a gente olha com os nossos olhos das situações, a gente vai perdendo o propósito de Deus. A gente vai se perdendo no que a maioria acha. A gente vai se perdendo. A gente perde os fundamentos de Jesus. Se essas pessoas parassem para perceber realmente o que estava escrito na palavra, que falava sobre Jesus, sobre a chegada dele, essas pessoas não estariam perdendo a vida. Essas pessoas estariam com Jesus, elas estariam falando, não, ele é o Messias, sim, essa é a salvação. E as pessoas sabiam disso no fundo. Por quê? Se elas não soubessem como é que ele incomodava tanto as pessoas, ele nem estava lá e as pessoas já perguntavam sobre ele. Ou seja, as pessoas sabiam que tinha alguma coisa de diferente nele. Não, esse daí não é normal, não. Tem alguma coisa de diferente nele. Porque incomoda tanto a gente. Como é que vira uma discussão de saber se ele é Messias ou não é? Entende? Só que a maioria focava no que todo mundo achava, no que tá tudo normal, a gente achar que não é o Messias, a gente achar que não é a salvação. Só que enquanto mais a gente foca na maioria, menos a gente ganha Jesus. A gente vai perdendo a vida. A gente está deixando de olhar os propósitos de Deus por causa do nosso olhar. A gente deixa as situações passarem porque a gente está olhando com o foco de todo mundo acha isso, porque todo mundo acha normal. O mundo sem esperança, normal ser sem esperança, esse mundo já está perdido mesmo. O mundo não está perdido. O mundo precisa de Jesus e você tem Jesus. Você precisa falar para as pessoas. Você precisa chegar nelas e falar, não, você está sem esperança agora, mas eu tenho uma esperança para você, essa esperança é Jesus. Uma alegria que o mundo precisa é Jesus. Para de focar no que as outras pessoas falam, no que o mundo acha que, uau, é isso aqui que está certo, acabou. Foca nos fundamentos de Cristo que você vai ter perfeito na sua vida. Você não vai ter um caminho que você não sabe se ele é o certo ou o errado, porque você vai saber, esse é o caminho certo. É isso que Jesus quer que eu faça. É isso que o Senhor pede para mim fazer. E você não vai perder a vida. Pelo contrário, você vai ir apresentar a vida para as pessoas. Enquanto você foca no que não é de Deus, você perde Jesus. Mas quando você foca nele, é tudo diferente. As pessoas vão falar, eu quero isso aí que você tem. Você tem uma esperança eterna, você tem uma vida, você tem uma alegria diferente. Essa alegria é Jesus. O mundo precisa dessa alegria. O mundo é totalmente desesperançado. A gente precisa apresentar essa esperança eterna para as pessoas. E aqui eu coloquei, esqueça a maioria e foque em Jesus. Esqueça.
Ah, mas é porque estão falando isso, estão falando aquilo. Foca no que Jesus tem pra você. Foca no que Ele te ensinou. Foca no que a palavra te diz. Porque se essas pessoas tivessem focado, estaria tudo mudado na vida delas. E o bom é que mais versículos adiante fala pra gente que muitas pessoas foram salvas. Algumas pessoas decidiram parar de focar na maioria. Elas falaram, não, já deu já. As pessoas se converteram, elas decidiram mudar, elas decidiram querer essa vida. A gente precisa parar de olhar pro resto, focar mais em Jesus. Por mais difícil que seja, porque a gente convive com todos os tipos de pessoas, todos os dias. Pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com fundamentos totalmente desiguais aos nossos, mas se a gente focar em Jesus, a gente consegue mostrar para elas que não é bem assim que as coisas funcionam. Tem uma coisa melhor para você. Você está se conformando com isso? Tem uma vida para você. Tem uma esperança eterna para você. Se a gente parar de focar mais no que a gente pensa, ou no que a maioria pensa, nos nossos olhos, a gente não vai perder o propósito de Deus. A gente tem que focar no que o Senhor quer pra gente, no que os fundamentos de Jesus apresentam pra gente. Se a gente focar nisso, a gente tem Jesus, a gente tem a vida eterna. Mas se a gente olhar com os nossos olhos, a gente perde Jesus. A gente perde o propósito dele. As pessoas estavam perdendo Jesus, que era o propósito de Deus para salvar a humanidade. As pessoas perderam ele. A gente vai perder também. A gente não pode perder. A única oportunidade que a gente tem nessa vida de ser feliz de verdade é tendo Jesus. E a gente vai parar e falar, não tô afim. Tô afim de ir pela maioria do que os meus familiares falam, do que os meus amigos falam. A gente vai com Jesus. Amém? Amém.